para as transmissões que são realizadas através de TV, por assinatura, transmissão online, canais de internet e as relações de produção e distribuição desses conteúdos. Assim sendo, eu quero cumprimentar a todos inicialmente, em especial aos senhores expositores, a quem eu peço que ocupem a primeira fila da bancada, o senhor Mauro Garcia, presidente executivo do Brasil Audiovisual Independente, senhor Leonardo Ed, representante do Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio de Janeiro, senhor André Clossel, deve ser Clossel, diretor, roteirista, produtor e editor cinematográfico, senhora Simone de Mendonça, representante do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo, CIAESP, senhor Alex Júcius, diretor-geral da Neo TV, senhor João Pinho, representante da Ancine, senhor Carlos Afonso Pereira de Souza, representante da ITES, senhora Carla Grossara, superintendente executiva da Anatel, senhor Rafael Crescente, representante da Fox, senhor Cristiano Lobato Flores, diretor-geral da ABERT, senhor Oscar Petersen, vice-presidente jurídico e regulatório da Claro, e o senhor Márcio Novaes, presidente da Abratel. Normas para o debate. Antes de passar a palavra aos convidados, eu peço a atenção dos senhores presentes para as normas para o debate. Os expositores disporão de até 5 minutos para suas explanações. Informo que a lista de inscrição para os debates... Pouco tempo, né? Informo que a lista de inscrição para os debates está aberta e que o deputado que desejar interpelar os convidados deverá dirigir-se primeiramente à mesa e registrar seu nome. Informo ainda que os senhores convidados não deverão ser aparteados no decorrer de suas exposições. Somente após encerradas as exposições, os deputados poderão fazer seus questionamentos, tendo cada um o prazo de 3 minutos e o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica, a tréplica, pelo mesmo prazo. Esclareço que esta reunião está sendo gravada e, por isso, solicito que falem ao microfone, informando o nome parlamentar quando não anunciado por esta presidência. Nesse momento, eu quero passar a palavra ao autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, deputado Marcelo Calheiro, para se pronunciar sobre a matéria e para assumir a presidência dos trabalhos. Acho que deixei minha bolsa por aqui, né? Ih, meu filho, só quando não tem mesmo, quem não tem. Muito obrigado, presidente governadora Benedita da Silva. Sempre uma alegria poder estar aqui na Secult, presidida tão magistralmente pela senhora. Eu fui entrevistado agora pela TV Câmara e me perguntavam qual era o meu posicionamento a respeito da matéria, e eu acho que até pela natureza da minha função hoje, eu prefiro, acima de tudo, chamar os expositores. Até porque eu acho que a função da audiência pública é exatamente essa, que nós possamos ouvir todos os lados e, a partir dessa escuta,
daí, claro, a audiência, cada um possa formular a sua opinião e, eventualmente, inclusive, propor medidas de acordo com aquilo, com a avaliação que fez, né? Acho que o propósito é bastante esse. Por essa razão, sem mais delongas, eu queria chamar para a primeira mesa o senhor André Clotzel, diretor, roteirista, produtor e editor cinematográfico. Não veio. Senhor Cristiano Flores, diretor-geral da BERT. Senhor Alex Júcius, diretor-geral da ANEL TV. Senhor João Pinho, representante da Ancine. Senhor Carlos Afonso Pereira de Souza, representante da ITS. E o senhor Oscar Petersen, vice-presidente jurídico e regulatório da Claro. Cada um dos senhores terá o tempo de 5 minutos para a sua exposição. De modo que, tendo em vista que somos muitos os expositores, eu gostaria realmente de pedir que possamos respeitar o tempo e tentar sintetizar. Cada um vai ter que aguçar o seu espírito de síntese, de modo a nos passar o máximo de conteúdo possível dentro do tempo regulamentar. Ok? Passo a palavra, então, ao senhor Oscar Petersen. O senhor tem 5 minutos. Bom dia, deputado, bom dia, colegas aqui de mesa, bom dia, senhores e senhoras. Bom, primeiro, é com muita satisfação que a gente vem a essa casa tratar desse tema. Nós temos que lembrar que toda essa discussão com relação ao tema de SEAC, de TV por assinatura, né, ela surge aqui quando se inicia a tramitação do famoso PL 29, que lá em meados de 2006, 2007, começou a discussão sobre o tema, culminando com a aprovação da lei em 2011. E é importante a gente lembrar que essa lei, na realidade, ela regulamenta um dispositivo constitucional. Então, quando nós estamos falando aqui de uma cautelar da Anatel, nós estamos falando de uma cautelar da Anatel que tem por objetivo a preservação de um dispositivo constitucional, que é o capítulo de comunicação social, mais especificamente o artigo 222 da Constituição Federal, em que deixa muito claro que o SEAC é uma modalidade de comunicação social eletrônica e que, portanto, ele é distribuído por qualquer meio independente da sua tecnologia, né? Isso não é só uma interpretação da lei ou nada, isso já foi definido e conceituado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 4923. E quando do trâmite do PL 29, se discutiu muito, inclusive, quais seriam os meios, né, para que os serviços de TV por assinatura seriam prestados. E no início se tinha dispositivos aqui no Congresso, aqui na Câmara, que tratavam exatamente da exclusão do meio internet da caracterização do serviço. E esses dispositivos, 2 emendas que foram sequer foram aceitas, apesar do debate intenso sobre o tema. Bom, em função disso, o que a lei trouxe, né? Essa lei, famosa lei do SEAC? Ela trouxe uma remodelagem do setor de TV por assinatura, e essa remodelagem pressupôs a divisão entre distribuição, produção e empacotamento. Além disso, ela criou cotas obrigatórias de conteúdo nacional independente, produção nacional, canais como a TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, enfim, uma série de proteções aos consumidores, aos usuários. Ela estabeleceu a Condecine Tele, que é um valor que é arrecadado, valores expressivos, da ordem de quase 1 bi ano, para o audiovisual brasileiro e assim por diante. E o que se passa?
Depois de todo esse debate, de toda a lei, de toda a aplicação, todo o desenvolvimento do setor de audiovisual baseado também nos valores da Condecine, etc., nós tivemos aí a Fox com o objetivo de fazer um bypass nessa lei e fazer a prestação desse serviço de forma clandestina, sem autorização da Anatel, sem seguir as regras da Anatel, sem carregar os canais obrigatórios, como a TV Câmara, a TV Justiça, a TV Senado, e prestar o serviço sem os requisitos aqui da legislação brasileira, né? Em função disso, a própria Claro, que presta esse serviço, se viu numa situação em que nós tínhamos um mesmo produto, né, comercializado através de uma lei que exige uma série de requisitos, uma série de observâncias, tem uma tributação específica, ICMS, PIS/COFINS, Fistel. Nós temos uma série de regras da Anatel a serem atendidas, uma série de obrigações, o carregamento de uma quantidade enorme de canais, etc. E nós tínhamos, do outro lado, a Fox, usando a mesma programação que é distribuída nas TVs pagas, ela distribuindo com preços totalmente diferenciados, porque não tem tributação igual às empresas reguladas, ela não tem uma série de obrigações das empresas reguladas, ela está lá nos Estados Unidos mandando sinal, não precisa empregar ninguém aqui, não precisa fazer nenhum investimento aqui no Brasil, não precisa fazer absolutamente nada, e adota esse tipo de postura. Então, em função de tudo isso, nós fomos atrás, né, dos principais especialistas no tema, e trouxemos até o parecer do ministro, do ex-presidente Supremo, o ministro Carlos Aires de Brito, que deixa muito claro aqui no parecer dele, eu tenho ele aqui, né, depois quem quiser a gente pode dar uma cópia, em que ele deixa muito claro a inconstitucionalidade da atuação que a Fox vem adotando e a necessidade iminente da Anatel adotar medidas necessárias para que isso proteja não só a cultura brasileira, mas também os direitos dos usuários que estão sendo infringidos, não estão sendo cumpridos, a competição e uma série de outros princípios que estão sendo ofendidos. Temos também um outro parecer do autor da Lei Geral de Telecomunicação, que também está aqui à disposição, Carlos Ari Sundfeld, que foi o principal jurista que desenhou a Lei de Telecomunicações, o projeto inicial, em que ele também deixa claro a ilegalidade. Depois também buscamos, na época, como isso foi muito debatido, tanto pela Ancine quanto pela Anatel, trouxemos aqui pareceres também, para concluir, só concluindo, do ex-presidente da Anatel, do ex-presidente da Ancine, onde relata claramente a irregularidade de todo esse procedimento. Bastaria a Fox tentar buscar uma licença na Anatel. Hoje em dia, qualquer empresa que tenha interesse em prestar serviço, ela pode prestar serviço, não tem licitação, ela cobra a Anatel cobra uma taxa pequena, a empresa pode iniciar a prestação pela internet, por onde for, não há problema nenhum. É que talvez o problema seja outro. O problema não é que a Fox ela talvez não queira se enquadrar na lei, mas o problema é que, por ela ser uma produtora de conteúdo, a lei em si veda que ela faça a distribuição também. Então, na realidade, a discussão é uma discussão muito... A discussão por trás disso é uma discussão muito mais de mudança de lei do que qualquer outra coisa. A Anatel, na realidade, o que ela fez foi exigir o cumprimento da lei, preservar a segurança jurídica do país e proteger todos aqueles princípios constitucionais que a Constituição a obriga. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Petersen, pela exposição. Passo a palavra ao senhor Alex Justus, da Neo TV. Alô? Pronto? Primeiramente, bom dia. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, deputada Benedita. Bom dia, deputado Calero, a todos presentes na mesa, a audiência também.
Como temos 5 minutos, eu vou procurar muitos dos pontos que o Oscar comentou aqui são pontos de absolutamente aderência com o que a gente pensa também. Eu vou passar um pouco sobre a associação Neo TV, que talvez alguns de vocês não conheçam, e resumir um pouco dos nossos pontos também. Pode ir? Bom, a Associação Neo TV é uma associação que já existe há 20 anos, uma associação sem fins lucrativos que reúne 130 operadores de pequeno e médio porte no Brasil para negociação de conteúdos para a internet e banda larga. Então, todas aquelas empresas que não são Telefônica, que não são Claro, que não são mais conhecidas como a Oi, quase todas elas estão reunidas dentro da Associação Neo. Está. Bom, grande parte do nosso trabalho hoje também, além de negociar o conteúdo de TV, é negociar outros conteúdos, como conteúdos over the top, conteúdos de serviço de valor adicionado e também conteúdos de vídeo sob demanda. Hoje nós estamos presentes em 4 mil municípios, mais de 4 mil municípios brasileiros, que representam 70% dos domicílios nacionais, e somando todos os nossos assinantes dentro da associação, chegam a ser 5 milhões de assinantes de serviços, seja de internet banda larga, de telefonia fixa, de telefonia móvel ou da própria TV por assinatura. Essa é uma típica localidade que é atendida por fibra ótica no sertão do Brasil. Lugares que muitas vezes não tem esgoto, não chega nenhum tipo de infraestrutura, mas hoje estão sendo atendidas com uma infraestrutura de fibra ótica banda larga de 100 mega no sertão do Brasil. Essa é a típica localidade que hoje está sendo servida por conteúdo, seja ela através da internet, seja ela através da TV por assinatura. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um ranking rápido das 15 localidades no Brasil hoje que tem maiores velocidades e das empresas com velocidade maior do Brasil, e nenhuma delas são das grandes operadoras, se vocês puderem reparar. Então, as pequenas cidades no Brasil hoje estão sendo muito bem servidas por internet banda larga, e também as pequenas empresas hoje conseguem levar um produto de super qualidade para o interior do Brasil. Bom, o mercado mudou muito nesses anos, nós começamos com 12 empresas, hoje a gente tem 130 empresas, o que antes era apenas um mercado, que era o mercado TV por assinatura, o mercado de conteúdo. Hoje a gente presta vários tipos de serviço, para mostrar para vocês que em 20 anos, desde que o início da TV por assinatura existiu, o mercado mudou demais. O mercado era assim há 15, 20 anos atrás, né, as pessoas assistiam uma única TV dentro da casa, e hoje as pessoas, cada um tem o seu dispositivo, cada um busca o seu conteúdo em um único lugar. E acho que essa é a realidade que a lei foi pensada há alguns anos atrás, mas naturalmente algumas coisas ela passou a não cobrir ou passar a ter os limites dela testada. Bom, quando foi feita a lei, a gente dividiu a cadeia de valor em dois grandes grupos, né? Que a Ancine, o que a Ancine regulava e o que a Anatel regulava. A Anatel regulava a parte de distribuição. E aí acho que vem o primeiro ponto da lei, do acerto, da Anatel dar a cautelar com relação ao serviço da Fox, que está fazendo exatamente o mesmo serviço que as televisões por assinatura estão fazendo. Então a Anatel, na sua atribuição de cuidar do assinante, de cuidar da distribuição, está sim fazendo o papel dela correto de emitir uma cautelar para realmente colocar o assunto em discussão. Certamente, se não houvesse essa cautelar, a gente não estaria discutindo esse assunto aqui. Eu acho que o Oscar já comentou bastante um pouco de toda a lei, mas eu comento um pouco das notícias da época. Se a gente for pegar as notícias da época, pegar a imprensa, basicamente, acho que o título ele é bem sugestivo, né? Quem produz não distribui. Então, acho que isso resume um pouco do sentimento da época, além de todas as comissões, o próprio STF depois analisou o artigo 5º e 6º também, fez uma análise bem detalhada. Então, acho que tanto pelo que passou pelas comissões, SES Tecnologia, na parte do consumidor, todas elas, inclusive no próprio STF, quando analisou o artigo 5º e 6º, e nenhuma delas houve dúvida com relação à validade dos artigos 5º e 6º, da questão da propriedade cruzada e da validade da inclusão da internet dentro da lei 12.485. Bom, de maneira resumida, acho que a gente tem duas grandes realidades aqui. Quem é regulado,
quem tem a regulação e quem tem os tributos, e quem não é regulado e quem não tem tributos aqui. Então, acho que assim, essa é a grande dualidade que a gente tem que discutir. Do lado esquerdo são as empresas de SEAC, que somos nós, detentoras das licenças, que hoje estamos ofertando um determinado canal linear para o público através da aquisição de um determinado programador. A gente, hoje, é extremamente regulado, paga tributos, como o próprio Oscar comentou, ICMS, Fistel, PIS e COFINS, e quando você vai para a mesma produtora, além de ser impedida de fazer isso, quando você vai para a mesma programadora ofertando o mesmo canal diretamente para o consumidor, não há nenhum tipo de regulação e a tributação é completamente diferente. Então, acho que realmente, se a gente deseja modificar alguma coisa na Lei 12.485, acho que o debate é necessário. Acho que ninguém está falando aqui de realmente limitar alguma coisa com relação à internet, com relação a modelos de negócio, né? Acho que os modelos de negócio têm que evoluir e a lei tem que evoluir também. Então, mas acho que passa por uma rediscussão geral para não trazer impactos. Toda vez que a gente olha aqui para isso, toda vez que esses maisinhos, a gente está incluindo canais de cota, canais obrigatórios, e tudo isso vai por água abaixo, naturalmente, se a gente fizer uma leitura diferente da lei. Basicamente, eu acho que quando a gente pensa em regulação e pensa no legislativo, a ideia é que a casa aqui venha olhar realmente também para os pequenos, que têm uma necessidade muito grande de atendimento às suas demandas. Então, eu sempre brinco que é uma briga de Davi contra Golias, né? Então, a gente espera realmente que a casa, se fizer algum tipo de análise sobre a Lei 12.485, venha realmente analisar as questões relativas aos pequenos distribuidores. Obrigado. Muito obrigado, senhor Alexis Justus. Eu passo a palavra agora ao senhor Carlos Afonso Pereira de Souza. Eu vou só pedir desculpas para apresentar ali perto dos slides, só para ter um pouquinho de controle. Com licença. Bom dia a todos. Agradecendo aqui ao convite, na pessoa do deputado Marcelo Calheiro, do deputado Benedita. É um prazer poder discutir com vocês um pouquinho esse tema aqui hoje. E como o nosso prazo é de 5 minutos, eu vou ser bem rápido, então já peço desculpas por vários slides que vou pular. Mas a minha ideia aqui é a seguinte, só slides apresentando um pouquinho o ITS. Os slides iniciais tratam do contexto da discussão que nós temos aqui. Acho que podemos passar desses slides, só focando aqui no fato de que, como sabemos, a medida cautelar proferida pela Anatel foi objeto de uma decisão judicial que, inicialmente, entendeu, enfim, por bem, suspender essa medida cautelar, utilizando como fundamentos questões envolvendo, nas próprias palavras da juíza, que a agência reguladora e suas autoridades coautoras não se mostraram convencidas de que o serviço oferecido pela impetrante caracterizaria a prestação clandestina de SEAC, ou ainda que fosse um serviço de telecomunicação, e não de valor adicionado. Então, aqui acho que a gente tem algo importante para levarmos adiante nessa discussão. É claro que estamos diante de um desafio muito complexo, de um desafio importante, que é entender a modernização do marco legislativo, da lei do SEAC, e que aqui temos situações em que, enfim, muitos dos que estão aqui envolvidos concordam que é necessário que se faça uma reavaliação. Mas será que não estamos confundindo, e esse é um ponto importante, SEAC com serviço de valor adicionado? Será que não estamos aqui atravessando uma fronteira entre telecomunicações e internet? Sabemos que esse é um tema muito importante e que é um tema que acompanhou a própria criação da lei do SEAC. Passando aqui vários slides, se a gente for dar uma olhadinha, como já foi aqui comentado no histórico da criação da lei do SEAC, sabemos que essa lei vem justamente por uma iniciativa de tentar uniformizar 4 modalidades de distribuição que seriam juntadas debaixo do SEAC, fazendo com que TVC, MMDS, DTH, TVA fossem todas juntadas no mesmo marco legislativo. O que une esses 4 modelos é o fato de que todos são serviços de telecomunicação. E justamente o debate sobre serviços de telecomunicação e internet apareceu de forma bastante evidente na tramitação aqui do PL 29. Aqui, por exemplo, vai um comentário do deputado Vital do Rego Filho,
dizendo que seria importante acrescentar a internet expressamente como fazendo parte da provisão de serviços do SEAC. Ao mesmo tempo, no Senado, o senador Álvaro Dias entendeu ao contrário, dizendo, não, é melhor inserir um dispositivo que deixe claro que internet aberta não faz parte do SEAC. E aí você vê, nas palavras do senador Álvaro Dias, o PL tem como propósito regulamentar o serviço de televisão por assinatura de forma independente da tecnologia utilizada, cabo, DTH, MDS, IPTV. Então, dizia ele que, tendo em vista se tratar de serviços distintos, não há como abranger a internet dentro da mesma regulamentação do serviço de televisão por assinatura, da forma que a internet deve ser regulada por lei própria. O que é curioso é que essa emenda, que foi a emenda 5, apresentada pelo senador Álvaro Dias, ela foi recusada pelo relator da matéria, o senador Walter Pinheiro, que diz que, efetivamente, não é necessário alterar a proposição para fazer essa ressalva, tendo em vista se tratar de serviços distintos. Não há como abranger internet dentro da mesma regulamentação do serviço por televisão por assinatura. Então, percebam que esse é um debate, como aqui já foi colocado, que certamente ocupou uma boa parte das discussões no próprio processo legislativo que levou à lei do SEAC. Como o tempo é muito curto, eu vou fazer 2 rapidíssimos comentários apenas para a gente seguir adiante nesse debate. O primeiro... Esclarecendo que haverá um momento para considerações finais e que aí eventuais complementações poderão ser feitas. Perfeito. Obrigado, deputado. Muito rapidinho, só deixando claro que esse debate sobre SEAC e serviço de valor adicionado ele é realmente crucial para a gente entender o futuro desse debate. E é justamente essa discussão que parece ter servido como fundamento para que a juíza suspendesse a medida cautelar da Anatel e levantasse justamente o debate que nós estamos fazendo aqui na manhã de hoje. Apenas lembrando que essa divisão ela vem da própria redação da LGT, nos artigos 60 e 61, esclarecendo que serviços de valor adicionado são aqueles que não se confundem com a atividade de telecomunicação, e isso aparece claramente na redação do artigo 61. E, por fim, só caminhando um pouquinho, lembrando que essa divisão aparece também no STJ, numa decisão envolvendo questões tributárias. E, por fim, só lembrando que quando nós trabalhamos com telecomunicação, trabalhamos com a operação de uma rede na qual existe uma ingerência, um controle nessa rede que é completamente diferente daquilo que acontece em aplicações como a que estamos discutindo aqui. Um ultimíssimo comentário. Pensando nos impactos de inovação e no futuro regulatório que nós temos adiante, é muito importante entender que estamos falando aqui de uma internet como uma rede aberta, uma internet que é baseada, principiologicamente, no que se chama de inovação sem permissão, ou permissionless innovation, uma ideia de que a rede foi criada para que qualquer pessoa pudesse desenvolver uma aplicação que rode nela sem pedir autorização para uma central chanceladora desse tipo de atividade. Isso aparece nesse texto do Tim Berners-Lee, conhecido como o pai da web, e deixo para vocês, depois aqui na apresentação, também como isso aparece nesse texto do professor Eric Ruizer, do Hall of Fame da internet, em que ele, citando o Vint Cerf, pai da internet e não da web, também lembra sobre essa característica aberta da rede. Bom, era isso que eu queria mencionar, apenas lembrando que na legislação, esse impacto sobre inovação, nós encontramos... Obrigado. Menos do que isso. Nós encontramos na recente medida provisória sobre liberdade econômica e também no próprio Marco Civil da Internet, que no seu artigo 4º diz que a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção da inovação, fomento ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e de acesso. Então, pessoal, esse é o futuro complexo que nós temos pela frente. É claro que esse é um cenário que desperta aqui muitas dúvidas. Nos parece que caminhamos para uma discussão de revisão desse marco legal envolvendo SEAC e prestação de TV por assinatura. E, é claro, vale dizer, esse é um bom debate, o seu debate saudável aqui, colocando os diferentes argumentos, os diferentes pontos de vista para que possamos caminhar de forma mais segura nesse futuro tecnológico. Bom, deixo aqui os meus contatos e agradeço pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado,
senhor Carlos de Souza. Passo a palavra agora para o senhor Cristiano Lobato, diretor-geral da ABERT. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o presidente Benedita da Silva, o presidente em exercício, o deputado Marcelo Calero, autor do requerimento, todos os demais aqui interessados. Deixar bem claro que, independentemente das posições aqui externadas, a ABERT tem o total respeito por todas as entidades e empresas aqui presentes. E, em linhas gerais, tentando fugir um pouco, né, da seara jurídica, indo para o campo de aplicação, sobretudo por conta da cautelar proferida pela Anatel e hoje suspensa por força de uma decisão liminar, dizer, em primeiro lugar, que a discussão de pano de fundo que está trazendo aqui não é nova. Né? A gente está falando literalmente de tecnologias disruptivas que geram uma discussão sobre a necessidade de uma discussão sobre necessidade ou não de uma regulamentação desse serviço. Nós temos casos de redes de hotéis, casos de transporte individual de pessoas, são casos que são hoje recorrentes e que, obviamente, integram a discussão também por esse legislativo. No mercado audiovisual, obviamente, essa discussão se torna relevante, porque ela, literalmente, hoje, no mercado audiovisual, há uma tendência natural da convergência de todos os meios para o ambiente da internet. Mas o que causa, deputado, perplexidade na nossa visão da ABERT, primeiro, é que nós estejamos discutindo o futuro do mercado audiovisual no bojo de uma ação, de uma denúncia por prestação de serviços clandestinos. E o segundo, que a gente esteja simplificando a discussão sobre a transposição das regras do SEAC ao ambiente da internet. Então, essa perplexidade tem que ficar registrada. Mas, pois bem, indo para o campo propriamente dito das teses que hoje são colocadas no âmbito de discussão desse processo de denúncia, a denunciante, claro, ela afirma, né, na sua inicial, que o serviço hoje prestado, né, de uma oferta de conteúdo linear, né, ele é sim um serviço clandestino porque faltaria uma autorização do SEAC. Ou seja, a Fox não deteria e não poderia deter, se fosse aplicada a regra do SEAC, porque ela não seria uma distribuidora desse serviço. E como ela é programadora do outro lado, por uma regra de propriedade cruzada, ela não poderia, e nunca poderia, se fosse aplicada a regra do SEAC, prestar esse serviço. Interessante que é alegada a discussão sobre a neutralidade tecnológica, que realmente ela existe. Né? Quer dizer, independentemente do meio, né, o SEAC deve e pode ser prestado. Mas a pedra de toque, né, da denunciante é que pouco importa o e-mail. A grande discussão é que o conteúdo é linear. Então, já que a Fox oferece um conteúdo, né, por meio dessas distribuidoras do SEAC, o fato dela oferecer esse mesmo conteúdo de forma linear direto ao consumidor seria justamente a necessidade de trazer as regras do SEAC e a necessidade de trazer esses distribuidores para o ambiente da internet. Então, esta seria a pedra de toque. Bom, nós tivemos o processo de denúncia oferecido no final de 2018, e em junho nós tivemos o deferimento, depois de 7 meses, o deferimento da cautelar. Vamos para o quadro complexo, deputada Benedita, dos efeitos práticos dessa decisão. Se eu hoje tenho um celular de banda, um SMP, por exemplo, oferecido pela TIM, que não tem, oferece serviço de TV por assinatura, a decisão da cautelar, ora suspensa, ela exigiria para eu ter acesso ao sinal da Fox, mesmo contratado, que eu tivesse também que contratar o pacote de TV por assinatura com as demais operadoras. Então, quer dizer, eu tenho hoje um serviço contratado direto com a Fox, mas como este serviço também não oferece o de TV por assinatura, exigiria para eu continuar tendo acesso a este conteúdo que eu assinasse o pacote por TV por assinatura. Aí a gente vê que tem alguma coisa de errado nesta decisão que impacta diretamente ao mercado e literalmente o transforma esquizofrênico. Bom, o que a gente queria trazer em contraposição a toda essa tese, toda essa discussão que toca na Anatel? Primeiro, o SEAC não é aplicável, mesmo que seja um OTT ser prestado no serviço linear. O interessante é que a tese da denunciante não envolve os serviços de OTT que não sejam lineares, vide Netflix, mas alcança os serviços lineares
como este prestado pela Fox. Por quê? Porque a lei do SEAC deixa muito claro que é, sim, um serviço de telecomunicações. O âmbito da discussão do SEAC é porque o objeto dele é justamente um serviço prestado em regime de telecomunicações. E o regime de telecomunicações, ele foge da linearidade, ele vai para outro campo. Ele vai para o campo da responsabilidade destes distribuidores na cadeia de entrega deste serviço. Eles não são só responsáveis pela distribuição propriamente dita, pela emissão desse sinal, como também pela recepção. É o que a gente chama do serviço ponta a ponta, deputado. Eles não só têm o dever e responsabilidade pelo cuidado do envio, como também da entrega daquele decoder na residência das pessoas, como também pelo cuidado e gerencialmente dessa rede, seja ela própria ou de terceiros. O grande ponto aí que deve também ficar esclarecido que sim, há neutralidade tecnológica, tanto é que há o serviço de SEAC de IPTV, que ele é prestado por meio da internet, porém, ele tem tanto a responsabilidade pela entrega como pela recepção desse sinal. E justamente é o que diferencia do ambiente de OTT. O OTT ele não precisa se preocupar com a segunda etapa, de recepção do lar da entrega deste sinal. Por quê? Porque ele é um serviço disponível na internet. Então, essa é uma primeira diferenciação jurídica que não arrasta a incidência da lei do SEAC. É importante também deixar muito claro que o serviço de OTT, e aqui fugiu o slide, mas não tem problema, ele se configura num serviço complementar, porque ele é dinâmico, envolve uma cadeia, e não cabe trazer uma barreira artificial, porque não se justifica um distribuidor na cadeia de OTT. Para concluir, nós entendemos que se trata de um serviço de valor adicionado, à semelhança do que se discute nas aplicabilidades tanto para a Netflix como para o WhatsApp, e, sobretudo, por força até de entendimentos da Anatel que existiam até o ano de 2017. Não tem cabimento, deputado, em 2019 nós estarmos discutindo num mercado hoje concorrencial de incidência de uma lei que não tem aplicabilidade alguma no ambiente da internet. Podemos discutir desregulamentação de setores, que é a linha discutida pela radiodifusão, que é o serviço mais regulado. Porém, arrastar uma regulação por um ambiente da internet que vai permitir, sim, a manutenção e pluralidade de conteúdos, vai permitir que programadores possam dispor esse conteúdo diretamente aos seus assinantes e gerar uma concorrência sadia, não há dúvidas que nós temos que ter uma discussão em outro nível e de uma outra forma. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Cristiano. Passa a palavra para o senhor João Pinho. Bom dia. Agradeço o convite pelo deputado Marcelo Calero, pela deputada Benedita da Silva, por ter a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema. Meu nome é João Pinho, sou representante da Ancine, e aí eu vou colocar algumas questões aqui no sentido de acrescentar esse debate, em consonância ao que o deputado Calero colocou no início, de entender todas as questões envolvidas para que essa casa possa ter todas as informações para uma eventual regulamentação ou qualquer revisão que tenha que ser feita. Primeiro, eu só queria rapidamente passar pela distinção de competências que a gente acaba envolvendo nesse tema, né? A gente tem 3 órgãos que, de alguma forma, podem participar desse debate, seja de forma antecipada ou não, que são a Ancine, a Anatel e o CAD. Né? A Ancine mais na parte de conteúdo, a Anatel telecomunicações e distribuição. Então, como a questão aqui está sendo debatida no âmbito da distribuição, a competência originária é da Anatel, de fazer essa primeira interpretação. E no CAD, na eventual avaliação de atos de concentração, né, a gente teve recentemente da Disney Fox, AT&T, então essas 3 organizações vão acabar participando desse debate. A gente tem um ambiente legal que é extremamente complexo, né, a gente tem vários regulamentos legais, telecomunicações, audiovisual, acesso condicionado, marco civil, tem as propostas de VOD, né, do vídeo sob demanda, que estão em debate, alguns PLs nessa casa, a proposta que veio a partir do Conselho Superior de Cinema. Todos esses temas acabam
permeando esse debate, inclusive a própria MP 881, que fala sobre livre iniciativa. Então, o debate dessa casa vai permear as diretrizes desses regulamentos. O que a gente queria trazer aqui como Ancine é que, de fato, a gente tem um ambiente de negócios que está em extrema ebulição nacionalmente e internacionalmente, né? A gente tem uma tendência de verticalização que vem internacional, com o serviço ATT, uma separação entre a rede e o serviço adicionado, que acaba influenciando a quantidade de modelos de negócios e entrega de conteúdo que a gente tem. É um ambiente de alta inovação, com vários players, com possibilidade de investimento no Brasil, né, nos territórios que estão em grande expansão, e várias plataformas possíveis para o consumidor, né, seja relacionadas ao SEAC, seja relacionada à internet diretamente. Então, todos esses segmentos, esses players acabam impactando um pouco esse debate. E aí, nesse slide que eu coloco na tela, a gente vê um pouco dessa divisão e dessa possibilidade de alteração de interrelações. Assim, então, a gente tem no SEAC uma cadeia mais linear de produção de conteúdo por uma empresa, programação por outra, empacotamento e distribuição por uma terceira, né, os três primeiros elos mais sob a supervisão da Ancine, o quarto da Anatel, e a gente vê, quando a gente vai para a internet, a gente tem a possibilidade desses 4 elos da cadeia serem feitos por uma mesma empresa. Então, e o serviço de acesso a esse conteúdo, a internet, né, o link de internet dessa pessoa, do consumidor, ser feito por uma outra empresa. Então, a gente vê que, de fato, a gente está trabalhando com uma mudança de modelo de negócios bem representativa e, obviamente, entre esses dois extremos vão existir diversos modelos. Produção com programação e empacotamento e distribuição em conjunto, enfim. Então, a gente tem essa profusão de modelos. E nesse ecossistema, atualmente, a gente vê que tecnologia e conteúdo são os principais diferenciais competitivos, né? A gente tem aqui vários elos da cadeia, e aí, né, os gigantes de TI, eles já têm tecnologia, estão procurando conteúdo, seja através de parceria, fusão, aquisição, streaming, já tem parcela de tecnologia também, buscando aumentar a carteira de conteúdos para se posicionar. As teles e os canais de TV, as teles, no caso, que têm capital, estão buscando conteúdo e tecnologia, obviamente com as restrições que existem na Lei 12.485 hoje. Então, a gente vê que tecnologia e conteúdo são as diretrizes que norteiam essa evolução do mercado, né? Expansão do serviço de streaming, fusões e aquisições nessas correlações, reinvenção desses canais de TV, com portfólio e novas plataformas de entrega desse conteúdo. E a gente vê, né, esses gigantes de TI internacionais, de fato, entrando nesse mercado. Então, sem querer me alongar muito, até para permitir a palavra dos demais, acho que todas essas questões, esse ambiente legislativo complexo, né, com várias pontas, e toda essa movimentação em termos de tecnologia e conteúdo são as questões que a Ancine entende como mais importantes de permear nesse debate, né? Essa casa, congressos, é o fórum adequado para a gente fazer esses debates. Então, agradeço a oportunidade da Ancine estar aqui. Essa tomada de decisão, essa avaliação, ela obrigatoriamente precisa contar com esse aporte técnico, né? A Ancine e a Anatel estão, né, vou falar mais pela Ancine, né, a gente está à disposição de realizar estudos, identificar informações que sejam importantes para essa tomada de decisão, para aprofundar essas questões. E o que a gente tem de fundo é esse debate da verticalização em si, todas essas possibilidades que o ATT traz. Então, a gente tem dois extremos, que é manter a verticalização como tem hoje e eliminar a proibição da verticalização, como recentemente a gente teve um PL do senador Vanderlan, que foi proposto em termos de supressão do artigo 5º e 6º, mas a gente tem todo um caminho intermediário que é possível de ser debatido, de
permissão com condicionantes, das mais diversas diretrizes que esses agentes entenderem como importantes, sejam para incentivar e induzir os conteúdos nacionais e as empresas nacionais, né, a questão que a ANEEL TV apontou dos pequenos é uma questão que tem que ser avaliada, então é interessante que a gente possa debater formas de induzir esse conteúdo, essas empresas, né, que eles consigam participar de forma representativa nesse mercado. E, independente do caminho, seja permitir uma verticalização, seja não permitir uma verticalização ou ter condicionantes, esses 3 agentes que eu coloquei no início, públicos, eles vão estar envolvidos de qualquer forma. Qualquer ação de concentração será avaliada pelo CAD, todas as regulações referentes a conteúdo, seja linear ou não, vão passar de alguma forma pela Ancine, e a questão de distribuição e telecomunicações vai passar pela Anatel. Então, a gente tem condições, né, anteriormente e posteriormente, de colaborar com esse debate para que a gente não proíba esse ambiente de inovação, não proíba que esse conteúdo e essas plataformas possam alcançar o consumidor que quer ter acesso, mas também que proteja os agentes nacionais da forma que essa casa entender como pertinente. Então, reforço que a Ancine está sempre aberta e ela participará sempre desse debate no âmbito da sua competência. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço os expositores da primeira mesa. A senhora quer falar alguma coisa? Agora veio. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a presença e até me desculpar, porque nós ambos estaremos indo e vindo, porque hoje estamos ainda votando a reforma da Previdência, e nos obriga a estar indo e vindo. Eu, por exemplo, estou aqui toda hora perguntando se já começou, porque a primeira emenda eu vou fazer a defesa. Claro, favorável. Então, eu pediria assim, desculpas por essas idas e vindas nossas aqui. Dizer que as exposições elas foram, por demais, esclarecedoras do ponto de vista técnico, e agora penso que, além do ponto de vista técnico, nós temos uma decisão política a ser tomada. Eu acho que preservar o nosso mercado de forma a uma competitividade regular, isso vai fazer bem a todos. O que nós não podemos é aceitar de que haja uma regra da qual uns cumprem e os outros não cumprem. Evidente que isto vai prejudicar o mercado. Agora, também interessante, já com os avanços que nós estamos vendo, de que haja não uma reformulação, mas penso, né, do objetivo dessa audiência, que a gente possa mexer um pouco nesse conteúdo, inclusive de regras, e saber realmente se nós teremos condição de não impedir que haja uma negociação evidente nesse mercado, mas preservar o mercado interno. Eu sou do ponto de vista de que nós já sofremos muito. Eu acho que a informação ela é um grande instrumento, né? Ela é estratégica, e é evidente que, como um instrumento estratégico, nós devemos pensar aí no nosso verde e amarelo primeiro e depois fazermos, então, as negociações que sejam realmente necessárias. Esse é um ponto de vista de uma pessoa leiga em relação à matéria, mas que
está acompanhando com muito apreço e dedicação. E temos aqui o Marcelo Calero, que patrocina nesse momento essa oportunidade de estarmos debatendo o assunto. E certamente na Comissão de Cultura, que tem também essa responsabilidade de estar ouvindo os senhores, nós estaremos bem abertos, né, às contribuições, aos debates, riquíssimo que essa comissão tem travado, e esperamos que também o nosso deputado Marcelo, que tem feito outras audiências aqui, todas com muito sucesso, nós possamos, né, porque depois que ele faz todas essas audiências, que nós ouvimos a todos vocês, né, ele não é mais o protagonista. O protagonismo passa para a comissão e ele dá essa contribuição muito importante para nós. Mais uma vez, eu peço desculpas, eu vou sair, vou voltar, vou sair, vou voltar, né, até porque o Marcelo também vai precisar também sair para votar, e eu posso substituir se ele for votar favorável à minha emenda. Se ele não for, ele vai ficar aí, entendeu? Enquanto eu vou lá votar. Tá? Muito obrigada, viu? Obrigado mesmo. Claro que eu vou votar a favor. Deixar de castigo aqui, olha só. Uma obstrução comissional. A gente aceita a suspensão da audiência, deputado. É isso. Muito bem, muito obrigado, governadora. Eu vou passar então para a segunda mesa e agradecendo aos expositores da primeira mesa, eu vou fazer o seguinte, vou chamar a segunda mesa e depois, na fase final, os senhores expositores, mesmo dos seus lugares, poderão fazer seus comentários finais. Tá bom assim, Lúcia? Ou vai anular a sessão? Não, né? Então tá bem. Mas já agradeço. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado, tá? Obrigado. Mas não vão embora não, tá? Chamo então os expositores da segunda mesa. Senhor Leonardo Ed, representante do sindicato do SICAV, do Rio. Senhora Simone de Mendonça, representante do CIAESP. Senhora Carla Crossara, superintendente executiva da Anatel. Senhor Rafael Crescente, representante da Fox. Senhor Márcio Novaes, presidente da Abratel. E senhor Mauro Garcia, presidente executivo Brasil Audiovisual Independente, Brave. Passo a palavra por 5 minutos ao senhor Leonardo Ed para sua exposição. Feito aqui, que a gente tem uma apresentação. Alô. Foi. Bom, primeiramente, bom dia a todas e a todos. Muito obrigado à comissão, presidente Benedita, deputado Marcelo Calero. Bom, primeiramente, a gente vai passar um vídeo rápido sobre a indústria audiovisual e depois a gente começa aqui a nossa apresentação, que decidimos fazer em conjunto com o Mauro e eu, por ser, enfim, o tema representando os produtores independentes e alguns outros sindicatos e associações, como o próprio CIAESP. A Simone de Mendonça pede desculpas que não pôde estar presente, mas vamos falar aqui pelos produtores. Pode soltar o vídeo, por favor? Tem o áudio aí? Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas, de todos os tipos e tamanhos, e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil?
O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer. Nós somos a indústria audiovisual do Brasil. Essa é uma campanha que a gente começou para fortalecer a imagem da indústria audiovisual do Brasil para toda a sociedade, obviamente incluindo e principalmente nessa transição, né, num novo governo, um novo Congresso, a gente fortalecer e desenvolver as pautas aqui, principalmente unindo todos os setores, né? E é com isso que a gente começa aqui a apresentação, porque a 12485 ela vem de 2006, 2007, né, e foi promulgada em 2011 apenas, e começou a valer em 2012. Então, foi um debate amplo e um debate que entendemos nós ter sido muito, muito bom. E a gente entende que hoje é o momento de renovar esse debate, talvez da mesma forma que foi feito lá atrás, com todos os players sentados à mesa, com a mesma preocupação e, principalmente, entendendo que o mercado está se expandindo, né? Na verdade, a gente tem uma boa notícia, né? A gente tem todo um mundo pela frente, infinitas possibilidades. Então, a gente vem discutir uma regulação, um novo modelo ou novos modelos com essa perspectiva. Passando rapidamente na base legal, que já foi dita aqui amplamente, mas a gente começa lá em 1948, com a Declaração dos Direitos Universais, enfim, do ser humano, e passando por tratados internacionais que o Brasil é signatário, chegando à Constituição Federal, que tem os artigos 215, 216, 222, que falam sobre, não só, mas sobre a proteção do conteúdo brasileiro independente, que é o que a presidente Benedita aqui falou logo antes de sair, né? A partir daí, a gente chega na MP 2228, da criação da Ancine, da criação do Conselho Superior de Cinema. Então, a gente está falando de todo um arcabouço regulatório que vem da Constituição Federal, né? Não inventamos nada. Acreditamos na regulação como indutora, né? Não acreditamos na regulação como um bloqueio, como regras que bloqueiam algo, mas sim como indutora do desenvolvimento econômico, social e cultural do país e das nossas empresas. Aqui é um gráfico que, rapidamente, eu vou falar, que é o impacto da regulação na indústria, né? A gente teve os áureos tempos do audiovisual no Brasil, na época praticamente só o cinema, né, que era independente, que é o auge e a extinção da Embrafilme, na época Collor, que foi extinta a Embrafilme. Depois se começa um novo ambiente regulatório com a lei do audiovisual, passa pela MP 2228, que é a criação da Ancine, passa chegando na 12485, que é onde tem um novo salto de desenvolvimento dessa indústria, né? Ali é o crescimento do número de salas de cinema, a linha branca é o crescimento do número de salas de cinema, que hoje a gente está no mesmo patamar que estava lá na década de 70, 80, quando a gente atingiu quase 50% de market share no cinema, e a quantidade de tickets vendidos para filmes brasileiros também vem crescendo ano a ano. Com isso, os números todos da cadeia, que já foi falado ali no vídeo, vou passar rapidamente, também vem crescendo ao longo do tempo, né? A gente chegou a quase 25 bilhões de valor adicionado na economia do país. A defesa da propriedade intelectual brasileira é um fato hoje, ou seja, essa propriedade intelectual ela fez desenvolver essa indústria. Temos mais de 12 mil empresas só registradas na Ancine, né, gerando mais de 330 mil empregos, mais de 3 bilhões de impostos diretos e indiretos, e chegando a quase 0,5% do PIB, né? Isso só a indústria audiovisual. E que gerou um ciclo virtuoso aí, que hoje cada R$1 de investimento gera um pouco mais de R$2 na bilheteria de cinema, e só na sala de cinema, gerando quase 4 com efeitos indiretos.
né? A 12485, os principais pontos para a gente é que teve a participação de todos os players, como eu já falei no início, que isso eu acho que a gente tem que repetir nessa nova discussão, né? Foi para reduzir a assimetria das regulações, né, de suportes tecnológicos diferentes, como já foi dito aqui, estimular o desenvolvimento da indústria brasileira e a grande possibilidade, que foi o que acho que foi o grande salto ali, pelo menos para nós, para a produção independente, fundo setorial, que é a entrada das teles no serviço de acesso condicionado, né, que aí surgiu a Condecine Teles, o fundo setorial cresceu, né? Então, aqui está aberto, se quiser. Tá. Não me deixe falando sozinho. Não. Bom dia a todos, obrigado, deputado. Como a gente está do mesmo setor da produção independente, a gente aproveita e faz uma apresentação só e com alguns comentários. Mas eu queria chamar a atenção, além de todo o aspecto legal que já foi defendido aqui por todos, enfim, há uma lei em vigor, a lei do SEAC, que se aplica e que as regras estão em vigor. Eu queria chamar a atenção o seguinte: eu acho que, em nome da inovação, e a gente sabe que a tecnologia anda muito mais rápido do que toda a construção legal, é de que a gente não tenha uma ruptura no mercado que está em expansão. Quer dizer, a lei do SEAC fez parte de uma política de desenvolvimento do audiovisual brasileiro que respeitou todos os setores envolvidos. Então, não só da produção, a distribuição, programação, respeitou todo mundo e trouxe a uniformização de várias tecnologias da época, mas juntou os players todos na atividade e no desenvolvimento do audiovisual brasileiro. O que a gente acaba percebendo é que, em nome da inovação, a gente acaba fazendo ou propondo uma ruptura numa questão que é importante, que é econômica. Nós estamos aqui falando de empregos não só do setor de produção, mas também de distribuição, das operadoras, né, as empacotadoras, programadoras. Então, a gente não pode desconhecer, ainda mais num Brasil com a necessidade de emprego, de que uma ruptura, né, tecnológica possa provocar esse desemprego e essa desarticulação de toda uma política, né? Esse é um viés muito importante que a gente tem que considerar. É claro que a gente percebe que, com o avanço da tecnologia, a gente precisa de uma revisão legal, mas ela não pode ser provocada nem pelos remendos de legislação, né, os puxadinhos de emendas para resolver questões particulares, né, e nem com uma ruptura. Então, eu acho que o debate, como foi o debate, ele foi citado tanto pelo parecer do ministro Aires Brito, mas também do relator que garantiu a constitucionalidade da lei do SEAC lá no Supremo, o ministro Luiz Fux, chamando a atenção de que a lei foi fruto de um debate amplo no Legislativo. Então, eu acho que a gente tem que voltar a esse ponto, não fazer um retrocesso do desenvolvimento econômico do setor, mas voltar no ponto de rever, diante das tecnologias, né, e não ficar presos às tecnologias, mas rever a questão central aqui, que é conteúdo, e que passa, inclusive, dentro do viés econômico, pela participação na propriedade intelectual. Nós estamos falando de ativos econômicos, né, ativos brasileiros, dentro dessa distribuição global. Então, esse é um ponto muito importante que a gente não pode perder de vista, senão a gente fica aqui só no debate jurídico, e quando a gente tem um ambiente econômico e social tão importante no Brasil. A gente tem que ser disruptivo na tecnologia, nos novos modelos, mas não pode causar rupturas no que já foi conquistado até aqui, né? É rever e modernizar, porque a gente também tem essa mania, né? Zera e começa de novo, zera e começa de novo. Isso, obviamente, não é benéfico. Aqui eu vou passar muito rápido, por isso que eu vim para cá, para ver melhor também. A unificação da regulamentação da TV por assinatura, a gente já falou, a gente entende que hoje que tem uma nova unificação dos modelos, que, de novo, a gente está saindo para um ambiente não regulado, de um ambiente regulado para um ambiente não regulado. Isso tem consequências, tem impactos. A gente precisa apresentar os impactos, entender como mitigar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos, né? A questão do estímulo à produção audiovisual brasileira
que o Mauro estava falando, a base das empresas é propriedade intelectual. Então, se você tirar a propriedade intelectual das empresas, você acaba com essas empresas, você vira uma indústria simplesmente de serviços. E a questão da neutralidade tecnológica, respeitar a neutralidade da rede, da internet, obviamente, mas tentar fazer uma regulação que abarque a tecnologia como um todo. Vou passar aqui, que são as questões que já foram faladas. Os impactos da 12485, que também já foram todos falados aqui, o aumento de investimento do fundo setorial, participação da produção na TV paga, produção brasileira, que talvez seja o melhor caso de regulação que induz o desenvolvimento da indústria. Né? Antes de 2012, quando a lei começou a realmente operar, a gente tinha menos de 1% de participação de programação brasileira na TV paga, a cota da lei é em torno de 2,8% e a gente chegou a 18%, quase 20%. Então, é uma regulação, de fato, indutora do desenvolvimento da indústria. Nós, inclusive, nesse ponto, nessa expressão indutora que o Léo citou, é o seguinte, até no caso, quando se iniciou a questão do TCU, enfim, com o Ancine, na questão das prestações de contas, a gente pôde expor lá para os ministros do TCU de que a política pública para o audiovisual, com os recursos recolhidos pelas Condecines, era indutora e que atraía o capital privado. Quer dizer, ela não é o único recurso, mas é um sinal de que o Estado brasileiro entende que o audiovisual é estratégico e, com isso, ele pode atrair o capital privado. Né? Sim. Gerou um ciclo virtuoso aí no fundo setorial, né, que das Condecines, entre título, remessa e teles, que é a maior parte da Condecine arrecadada, em torno de 51% ficam retidos no governo. Menos da metade é repassado para o fundo setorial, que é como um investimento, entra ou empréstimos, entra em infraestrutura, produção de obras, capacitação, distribuição dessas obras, criando propriedade intelectual, mais postos de trabalho, mais impostos, mais renda, e na sua distribuição, na distribuição das obras, se gera mais Condecine. Então, quanto mais obra distribuída, mais Condecine é gerado. Para concluir, por favor. Aqui, para falar rapidamente, a quantidade de produtoras, quando veio a Lei 12485, né, aqui são produtoras pelo ano de fundação. Você vê que em 2011, entre 2011 e 2015, foram os anos com mais fundação de empresas produtoras. Então, você tem o desenvolvimento dessas empresas, que, na sua grande maioria, são micro e pequenas empresas. Aqui, só acho que para terminar, é uma pesquisa da Price nos próximos, até 2022, o consumo de vídeo nos smartphones, que é essa faixa vermelha maior, vai ser o maior consumo de dados nos smartphones vai ser o de vídeo, não vai ser de games, música e tal. Então, para dizer o potencial, como eu iniciei falando, o potencial que a gente tem desse mercado. Que o Mauro já falou, é o relatório do ministro Nessas Fux. telas aí, vocês vão... Essa apresentação vai ficar, tem trechos do relatório do ministro Fux dando a constitucionalidade à lei e do parecer do ministro Aires Brito. Só a título de lembrança. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria passar a palavra para o senhor Márcio Novaes, presidente da Abratel. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Marcelo Calero. Agradeço o convite, a oportunidade de debater um tema tão importante aqui. A gente vai ficando por último, vai ficando mais difícil ou talvez mais fácil. Então, para não ser repetitivo, eu quero só fazer algumas reflexões aqui. Sob o ponto de vista jurídico, pareceres nós temos dos dois lados, né? Mas para mim está muito claro que nós estamos falando de coisas distintas. Serviço de acesso condicionado e serviço de valor adicionado. Muito bem. Se não houvesse a distinção entre esses dois serviços, a Lei Geral de Telecomunicação, ela não seria clara e cristalina, deputado, no seu artigo 61, quando ela diz que o serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde
novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Muito bem. Nós sabemos hoje que as grandes empresas que distribuem conteúdo em pacotes de TV por assinatura, a maioria, ou pelo menos as grandes, também oferece uma commodity chamada banda larga. Né? São essas mesmas empresas que oferecem. E essa banda larga, essa commodity, é o caminho, é a estrada aonde você pode acessar a internet. É um serviço de telecomunicação, esse serviço, prestado por empresas de telecomunicações? Sim. Mas o artigo 61 separa quando nós temos os provedores que dão acesso, através do que? De vários protocolos técnicos, protocolos de imagem, de som, de arquivos, enfim. Eu não quero adentrar nessa questão muito técnica, até porque o tempo é muito curto e eu não tenho habilidade nem conhecimento para poder detalhar tudo isso. Mas eu queria fazer, deputado, uma reflexão sobre o ponto de vista do consumidor. Até já foi dado esse exemplo aqui. Vamos imaginar o cidadão que não é assinante de nenhum pacote de TV por assinatura. Ele ascendeu economicamente e pôde pagar uma assinatura de TV no Brasil, que, aliás, não é barato, né? Muito bem, ele conseguiu. Então, ele consegue lá o seu pacote básico. Aí, ele tem o desejo, né? O sujeito que não tem nenhuma assinatura, ele tem o desejo de acessar, de ter acesso, por exemplo, vamos pegar por exemplo prático aqui, dos canais da Fox. Como é que ele acessa esses canais da Fox? Ele é obrigado a ir até uma TV por assinatura, fazer um pacote. Chega lá, esse pacote básico dele não dá direito a ele assistir a Fox. Para ele ter acesso aos canais da Fox no pacote, ele vai ter que fazer um pacote daqueles premium, chamado premium, top, enfim, cada um tem plus, enfim, cada um tem a sua denominação. Muito bem. Então, sob o ponto de vista do consumidor, eu estou obrigando o sujeito, estou tirando a oportunidade dele de acessar, de ter uma produção, um conteúdo que está disponível, porque também é importante a gente saber separar o que está disponível daquilo que é distribuído, né? Acho que isso está bastante claro também. Até já foi citada aqui uma decisão do STJ com relação ao ECAD, com relação ao pagamento de valores por reprodução de músicas, né? E isso já ficou claro numa decisão do STJ, que houve um acréscimo ao pagamento, porque se tratava de um outro meio de propagação, distinto, diferente daquele outro. Muito bem. Então, voltando a esse exemplo, como que fica a situação do cidadão? Então, ele é obrigado a ir lá assinar um pacote. Pacote esse que vai lhe dar uma senha, um login e uma senha, e aí ele quer acessar o canal da Fox, ele não acessa. Por quê? Eu tenho que levar o meu pacote caríssimo, que vai me dar, sim, o acesso à internet. Bom, o que me parece um pouco fora de propósito. Ao mesmo tempo, de tudo que foi dito aqui até agora, nós ficamos colocando empecilhos a uma tecnologia que está disponível. Muito se falou aqui em produção, né, os que me antecederam agora, o Mauro, o Leonardo, principalmente, falaram da indústria de produção de conteúdos, e a gente sabe muito bem disso. Eu represento uma entidade, uma associação, que é de radiodifusores, que também produz conteúdo, que leva o seu conteúdo para todo o Brasil por radiodifusão, com custos altíssimos, custos de produção altíssimos, né? A lei do SEAC é positiva quanto a trazer conteúdo brasileiro, conteúdo nacional, sem dúvida, isso foi e é fundamental. Agora, o que nós não podemos é impedir que as pessoas tenham acesso ao que está disponível. Muito, os senhores falaram aqui, todos que me antecederam, principalmente, com relação a essa questão da indústria, de quanto emprega, quanto gera de emprego, quanto gera de divisas, de valores, etc. Esse seria, deputado, um outro debate. Porque quem não gera emprego no Brasil, quem se apropria de conteúdo e faz papel de empresa de comunicação social, de mídia vendendo conteúdo, não está aqui e não é alvo desse debate, que são os mecanismos das redes sociais, como o Google e Facebook, né, que não empregam nada, não produzem nada e só ganham dinheiro com isso.
né? E não há nenhuma regulação com relação a esse universo, né? Então, essa assimetria, que também foi dita aqui, eu acho que ela precisa ser mais para frente discutida, mais para frente que eu digo, hoje, né? Ser discutida, mas eu sei que não é esse o momento, não é este o fórum aqui que nós estamos. Então, eu fico, para não me prolongar e tentar respeitar o tempo, que é bastante curto, apenas fazer essa reflexão sobre o ponto de vista do consumidor em cima de tudo que foi dito aqui. Muito obrigado. Excelente. Eu vou passar agora a palavra para a senhora Carla Crossara, que, representando a Anatel, acaba sendo a origem, Carla, não querendo colocar nenhuma responsabilidade adicional sobre os seus ombros, mas acaba sendo a origem da convocação dessa audiência pública. Eu, no afã de ser o mais neutro possível, acabei cometendo o lapso de nem sequer ler o meu requerimento. Mas, em todo caso, eu acho que todos aqui sabem o que estamos discutindo, né? Ou eu espero que saibam a essa altura, depois de tudo que já se falou. E mais do que isso, também espero que tenham tido acesso ao requerimento e, claro, ele foi objeto de discussão na Comissão de Cultura, mas apenas lembrando que no dia 13 de junho desse ano, a Anatel, por meio de uma medida cautelar, determinou que a Fox do Brasil deixasse de oferecer a sua programação diretamente pela internet, de forma paga, sem a contratação de um pacote de TV por assinatura. Para a Anatel, quando se tratar da mesma programação, somente assinantes de TV fechada podem ter acesso ao conteúdo oferecido na internet. O processo contra a Fox foi aberto após a denúncia da Claro, de que a empresa estaria disponibilizando seus conteúdos a não assinantes do serviço de TV paga pelo aplicativo TV ao vivo na internet. Carla, 5 minutos, por favor. Ok? Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade da comissão, em especial do autor do requerimento, o deputado Marcelo Calero, quando a presidente Benedita também estiver. Agradeço também a participação. Bom, vamos lá, né? Também acho que essa última fala também ela é mais complicada, porque já tiveram várias outras, mas vamos lá. Bom, inicialmente, entendo que a Anatel não é a provocadora de tudo, né? Mas, assim, com certeza, a nossa cautelar foi a indutora deste debate, que é um debate extremamente importante, e certamente esta casa é o foro mais adequado para que este debate esteja acontecendo, não tenho dúvida disso. Vou fazer primeiro um esclarecimento, até para poder, quem não está mais em detalhes com o processo, poder ter a noção. As partes da denúncia que foi feita, né, foi iniciada pela Claro, a Neo TV, ela também ingressou como terceira interessada, e tivemos no outro polo a Fox, o Esporte Interativo, e todas essas, a BERT, a Bratel, e a TAP e a Google, como terceiros interessados também no polo. Esse contexto legal é um contexto legal bastante complexo. Eu acho que isso é importante deixar ressaltado. Muito se falou da lei do SEAC, mas é imprescindível também que se tenha destaque as disposições da Lei Geral de Telecomunicações dentro exatamente dessa dicotomia, o que é serviço de valor adicionado, o que é serviço de telecomunicações. Temos, em 2011, a aprovação da lei do SEAC, e aí vemos exatamente toda essa discussão, e essa discussão que reside principalmente na definição de canal de programação, linearidade de canal, e é exatamente neste ponto em que temos a discussão primordial dessa questão. Mas, além da lei do SEAC, nós temos uma lei posterior, que é a Lei do Marco Civil da Internet, que também traz todo um contorno imprescindível para a discussão dessa questão. Então, temos aí a necessidade de um cotejamento dessas três leis. Não é simplesmente uma interpretação literal que resolverá este problema. Entrando um pouquinho no delineamento da cadeia de valor que a lei do SEAC nos trouxe,
Nós temos aí, então, 4 grandes pilares que a lei se baseou, né? A linha da produção, da programação, do empacotamento e da distribuição. É muito importante termos sempre em mente essas 4 linhas mestras em que a lei do SEAC nos trouxe e que realmente serve de balizadora, tanto em relação à atuação do mercado, de todos esses atores envolvidos, quanto também da interpretação que se faz diante da decisão cautelar que a Anatel expediu. Mais à frente nós temos, e eu acho que é importante a gente também ressaltar, que em decorrência, inclusive, desses 4 grandes pilares que a lei do SEAC trouxe, nós temos aí os players hoje no mercado. Nós temos ofertas de vídeo sob demanda, nós temos ofertas de TV por assinatura e temos ofertas que são nativas da internet, inclusive, né, e que o Marco Civil da Internet disciplina de uma maneira bastante ampla. E neste modelo híbrido, nós temos aí o catch-up de TV, que seria essa biblioteca, onde é possível acessarmos o conteúdo que lá está disponível, temos o conteúdo sob demanda e temos a programação linear. E, diante dessa programação linear, é que reside a discussão fulcral aqui do nosso debate. Nós temos hoje uma situação fática em que nós temos obrigação de conteúdo nacional, a toda essa vertente. Nós temos o Must Carry, que é o LANAP obrigatório, e que todas as distribuidoras, né, vinculadas à lei do SEAC têm que observar. E nós temos, diante do processo aberto na agência, uma situação em que foge dessa regra, né, em que a Fox Premium estava fugindo, pelo menos num caráter até então que nós tivemos dentro do processo, que pudemos analisar, fugindo dessa regra. E é nesse sentido que reside também uma preocupação muito premente de que, em assim sendo, em assim permitindo, toda essa cadeia migre, então, para a mesma situação. Estou terminando, vamos lá. Diante das discussões que nós tivemos aqui, eu nem vou me aprofundar muito, já vários expositores já levantaram a questão, mas vamos lá. A partir do momento da expedição da lei, ela toma vida própria. E, em tomando vida própria, nós temos que sempre nos utilizar exatamente da mens legis, né, do que se pensou quando da elaboração dela. E, nesse sentido, nós tomamos por base, inclusive dentro da decisão da agência, nesse pensamento do legislador. Não teve, e aí por 2 oportunidades, na Comissão de Defesa do Consumidor, inclusive, se teve a intenção de se excluir explicitamente a internet da lei do SEAC, e isso não foi acatado. Então, entendemos, nesse sentido, pelo menos dentro da decisão cautelar, que ela não estaria, assim, excluída do seu escopo. Bom, entrando na nossa decisão cautelar, eu acho que é importante ressaltar, em princípio, 2 pontos que são bastante importantes. Primeiro, que foi uma decisão advinda da área técnica da agência ainda. Dentro, inclusive, da própria LPA, cabe recurso ao Conselho Diretor, que é a nossa diretoria e o nosso órgão máximo, que tem total liberdade, inclusive, de revisitar essa decisão. E outra questão é que, mesmo sendo da área técnica, ainda é uma decisão cautelar, né? Existem, dentro dos aspectos preliminares que foram trazidos à agência, em sede cautelar, em sede preliminar, dentro de uma análise inicial, a decisão foi tomada. E é importante ressaltar alguns aspectos da decisão. Não houve uma proibição de oferta, nem de vídeo sobre demanda e nem de conteúdos nativos da internet. Isso é importante dizer porque não há, neste sentido, uma afronta ao direito do consumidor. Exatamente a nossa decisão cautelar, ela foi pontual exatamente na questão da programação linear.
Não existe nenhum tipo de prejuízo ao consumidor para o que já era gratuito pela internet. Este conteúdo de programação linear já era cobrado, e não existe nenhum tipo de afronta à gratuidade da oferta de outro tipo de serviço. A gente com essa decisão, houve só o estabelecimento de condições de contorno para planificar o que já era feito pelos os outros atores do mercado, e decorre exclusivamente da condução dos dispositivos da lei do SEAC. É importante dizer que, então, nesse sentido, existe a preservação dos princípios basilares da lei, inclusive em relação à proteção do conteúdo, proteção das cotas, proteção também da realização, da disponibilização do must carry. Tem mais? Em termos de pressupostos, né, que a decisão cautelar da área técnica se baseou, foram exatamente na fumaça do bom direito, em que até então eu dispus, e no perigo na demora, que é exatamente a possibilidade de toda aquela cadeia migrar para um modelo que hoje, no nosso entendimento, em sede de cautelar, estaria em desacordo com a lei do SEAC, com a possibilidade, inclusive, de esvaziamento dos objetivos principais da lei do SEAC e de impossibilidade de reversibilidade desses efeitos. Então, foi nesse sentido que a decisão foi tomada. A decisão está liminarmente, né, suspensa por uma decisão judicial, mas tivemos já um posicionamento da nossa Procuradoria ratificando a competência da agência para a decisão do enquadramento da atividade objeto do presente processo, da competência dentro das nossas esferas de atribuição. Para concluir, por favor, Carla. Ok. E pela legitimidade das impetrantes em relação à decisão liminar e pela demonstração exatamente dos dois critérios, dos dois pressupostos para a expedição da cautelar. Bom, e concluindo, até o momento, acho que é importante dizer, em sede cautelar e até o momento, nós entendemos que há elementos para a expedição da cautelar nos termos em que ela foi dada, e que a Lei 12.485 protege a cultura brasileira e estimula a produção independente por meio das cotas de conteúdo nacional, e, diante disso, a nossa decisão foi exatamente para evitar um risco de esvaziamento dessa proteção. Muito obrigado, senhora Carla, pela sua exposição. Entendo que não há colegas parlamentares nesse momento aqui na audiência. Então, eu vou abrir, em primeiro lugar, para perguntas que, eventualmente, a audiência tenha. Alguma pergunta? Os expositores das mesas podem também fazer perguntas, caso desejem. Alguém quer fazer alguma pergunta para outros expositores? 1 minuto. Não, só minha pergunta se vai haver uma consulta pública, quer dizer, antes das ações, se vocês vão buscar a cassação da liminar, quer dizer, e abrir em consulta pública para as manifestações diversas. Mauro, eu agradeço a pergunta, porque esse foi um ponto que eu esqueci de falar na minha apresentação. Exatamente. Como a nossa decisão, a decisão da área técnica foi em sede cautelar, paralelamente a isso, nós já expedimos uma tomada de subsídios em formato de perguntas, exatamente com o objetivo de aprofundar a discussão, que, de fato, ela envolve. E, neste momento, né, até os elementos que nós temos nos autos, ela envolveu determinados agentes que solicitaram o ingresso no processo, mas entendemos que até para o aprofundamento e uma assertividade na decisão de mérito definitiva, nós precisamos, sim, da resposta e da análise dessa tomada de subsídios que já está aberta pela agência e que foi feita em paralelo com a expedição da cautelar. A agência já fez você fez uma exposição de motivos diante da ação da Fox, mas chegaram a fazer uma análise, a área técnica fez uma análise de impacto, caso isso
progredisse? Quer dizer, caso isso fosse migrasse, como você falou, para o ambiente da internet, tem uma análise técnica? Então, temos uma análise preliminar, mas é isso, justamente porque foi em sede cautelar que fizemos uma análise também perfunctória da decisão e de todo o cenário, aguardando para fazer uma análise final, após, inclusive, a conclusão da tomada de subsídios e a consulta pública. Aí, Carla, eu vou fazer uma pergunta para ti, já aproveitando que não houve mais perguntas. Me chamou a atenção, sem entrar no mérito, duas coisas. Primeiro, uma decisão dessa contundência ser tomada só pela área técnica, ou seja, não ter sido levada ao colegiado. Em segundo lugar, me chamou a atenção também a emissão, ou melhor, a edição de uma cautelar depois de 8 meses, ao que parece, da denúncia. Então, assim, em que medida que de fato há uma urgência, né? Então, eu fiquei preocupado só porque, assim, é claro que há uma série de ponderações feitas pelos produtores, pelos distribuidores e tudo mais. Só que eu entendo, e já tive alguns órgãos de regulação sob meu comando, há medidas que, pela sua, como eu falei, contundência e impacto, que nos trouxe inclusive aqui hoje, me parece que deveriam ser tomadas num grau decisório mais elevado, mais adequado. Então, queria saber de ti, enfim, as razões ou em que medida que, de fato, havia essa urgência, em que medida é comum que decisões dessa natureza, dessa contundência, sejam tomadas sem que passe pelo colegiado. Bom, vou começar pelo inverso, deputado. Vamos lá. A questão da urgência. Né? Temos, e exatamente eu fiz questão de ressaltar, a decisão ainda foi em sede cautelar e o objeto da decisão, exatamente por conta dessa questão de ter sido tomada pela área técnica, de ter sido tomada até então com os elementos que nós temos nos autos, ela buscou tão somente restabelecer o status quo do mercado, que até então era praticado. Entendo que, se a decisão já fosse em sede terminativa e já fosse com um direcionamento com uma reversibilidade mais complexa, de toda forma, eu entendo que teríamos este cuidado de que fosse tomada de uma maneira pelo Conselho Diretor. Não temos um padrão especificamente de que determinadas matérias devam ou não ser tomadas ou em sede preliminar pela área técnica ou em sede preliminar, de fato, pelo Conselho Diretor. O que entendemos quanto mais elementos, agora, inclusive com a tomada de subsídios, mais assertiva e mais acertada será a nossa decisão. E, por isso, então, o Conselho Diretor, até agora, em sede recursal, que o Conselho Diretor tem toda a prerrogativa de, inclusive, desconstituir a decisão da área técnica, ele terá mais elementos decisórios para fazer essa decisão. Então, a questão do periculo in mora, ele se caracterizou, primeiro, os 8 meses, vamos lá, tivemos vários terceiros interessados, temos um trâmite administrativo que teve que ser seguido até para o ingresso, a análise, são peças robustas de todas as partes, até por essa robustez, né, da discussão e a necessária análise profunda da agência de tudo que foi apresentado até então nos autos, temos também esse tempo a ser seguido, e a questão da profundidade também. Aí eu queria fazer uma pergunta também para tanto representantes da ABERT quanto da Abratel, acho que podem me responder. Que, de fato, eu acho que precisa ser avaliado, e o Carlos Souza também, o SEAC foi construído tendo uma lógica mercadológica, uma lógica produtiva, né? E não deixa também de causar certa preocupação que um serviço como o que está sendo pretensamente oferecido pela Fox acabe podendo causar uma desorganização desse setor com prejuízos reais, tanto para o nível de produção e aí, claro,
os seus corolários, que são o emprego, a renda, a produção nacional. Então, eu queria também entender dos senhores, e claro, na cadeia como um todo, não só da produção, mas da distribuição também. Queria entender em que medida os senhores acham que essa medida não impactaria nisso e se não poderia significar realmente uma maneira de fragilizar a produção como um todo. Alô? Agradeço a pergunta, deputado. Realmente, obviamente, que é um foco de preocupação, deputado, mas, obviamente, passa por uma discussão maior, né? O que se está se discutindo única e exclusivamente o elemento da linearidade permitiria se aplicar um diploma legal totalmente diverso daqueles OTTs, daqueles VODs, que não tem o elemento da linearidade. É essa fragilidade que a gente vem trazer aqui e compartilhar com essa casa é que chama a atenção, ainda mais se discutindo no bojo de um processo que discute a clandestinidade do serviço, que é uma palavra realmente muito forte, porque hoje, a rigor, não há nenhuma vedação legal. Quer dizer, então o Netflix consegue exercer uma atividade de forma legítima porque não é linear, e você carrega no âmbito da Fox, e aqui eu não sou advogado da Fox, é uma leitura de mercado, e obviamente que foi como colocado aqui, a radiodifusão com a sua produção de conteúdo nacional tem interesse de levar a produção de conteúdo nacional também para essas plataformas, quer dizer, hoje no mercado, né, de mídia criativa nós somos produtores de conteúdo. É uma preocupação, mas primeiro, ela é maior, ela passa por um âmbito de discussão maior e, sobretudo, passa por uma discussão desta casa. O que nos chama a atenção, e indo ao encontro da sua pergunta, é que o deferimento da cautelar em termos práticos arrastou a aplicação integral do SEAC a esse serviço. Então, os efeitos práticos dessa decisão arrastaram a incidência de todo o SEAC, porque elas tiveram que interromper, se não fosse, obviamente, o deferimento da liminar, interromper o serviço àqueles que não eram assinantes do SEAC, ou seja, sob o aspecto do consumidor, um prazo de 30 dias, para que você literalmente deixe de prestar uma atividade a um consumidor, é algo que não tem segurança jurídica alguma. Então, nos chama a atenção a forma como vem sendo discutida essa discussão, ela é maior e ela passa por essa casa. Alô? Então, muito rápido, só complementando. Acho que vivemos algo que não é necessariamente inédito no debate sobre tecnologias disruptivas. Acho que é fácil para muitos de nós aqui nesse debate entender como, desde aplicativos de economia do compartilhamento à música, esse é um debate que nas últimas décadas vem nos confrontando. Um ponto que queríamos deixar claro é a discussão sobre se essa extensão do modelo do SEAC para o que é serviço de valor adicionado é efetivamente a melhor medida para atender as preocupações que acho que todos aqui têm como algo de grande relevo para pensarmos no futuro do audiovisual brasileiro. Então, talvez exista uma divergência sobre o mecanismo, a forma em que esse assunto foi endereçado, e digo isso até para deixar muito claro que as tecnologias disruptivas não nos jogam necessariamente num vazio legislativo e regulatório. E acho que vemos em vários momentos como a tecnologia gera a disrupção e, em seguida, entendendo quais são os interesses, entendendo quais são os impactos, essa casa, como fazem, enfim, o legislativo ao redor do mundo, começam a traçar ali quais são as diretrizes que são importantes. Agora, nós não estamos nesse momento ainda, então por isso essa inquietude, então por isso esse desconforto que nós temos com essa situação de uma tecnologia tão disruptiva. Então, só colocando aqui um ponto que nos parece importante, que é a diferença entre SEAC
e serviços de valor adicionado, e com a preocupação justamente de fazer essa extensão de condicionantes típicos do SEAC para uma série de outras aplicações que vão ser disponibilizadas na internet aberta, e o precedente que isso gera para uma situação em que eu possa ter uma restrição aqui a outras inovações, a outras aplicações que possam acontecer, até mesmo em outras áreas que, enfim, pouco tenham a ver aqui com TV por assinatura, por TV a cabo. Então, só essas nossas considerações. Só acrescentando, o que foi dito mais uma vez aqui pelo Carlos Afonso, não há ruptura. O que há é uma mudança tênue. Com relação à sua pergunta, talvez a sua preocupação, o que acontece é que nós estamos abrindo uma outra possibilidade, um outro acesso, uma outra modalidade onde as pessoas tenham um conteúdo disponível, conteúdo esse que será nacional também, que abrirá portas e dará oportunidades para muitas pessoas, não só para o nosso setor, para o setor da produção do audiovisual, do próprio setor de TV por assinatura, porque nada impede que também haja por parte deles a disponibilização deste conteúdo pela internet. Até porque também, repito, eles é que oferecem, eles é que entregam, eles é que vendem aos assinantes a possibilidade de acesso a tudo isso através de uma assinatura de banda larga. Só esse complemento. Pode fazer a pergunta. Você quer fazer a pergunta também? Você quer complementar ou você quer... Quero comentar. Comentar, pode falar. Não, deputado, eu acho que primeiro é importante lembrar e ressaltar que essa cautelar ela foi dada por 4 superintendentes da Anatel. Foi um trabalho conjunto de 4 superintendentes da Anatel. Quer dizer, é um trabalho profundo, um trabalho assim, de bastante responsabilidade e coragem na defesa do que nós estamos falando aqui. Só que a gente está discutindo essas questões que me parece muito mais umas questões de detalhe e não o pano de fundo dessa discussão. Porque o pano de fundo não é se a cautelar está impedindo a Fox de fazer ou não fazer. Qualquer empresa que atenda às disposições legais pode tirar pedir uma autorização da Anatel pagando um valor ínfimo e começar a prestar o serviço. Qual seria o problema? Por que isso é um problema? O problema é outro. O problema é outro dispositivo legal, o problema é outra discussão, que ninguém quer tocar no assunto. O problema é a mudança do artigo 5º e o artigo 6º da lei do SEAC, que é a propriedade cruzada. Por quê? Porque se a Fox for entrar com um pedido de autorização para a Anatel, para regularizar a situação, a Anatel vai perguntar, bom, mas você produz? Você programa? Então tem um artigo 5º que não pode. Se resolvesse isso, resolveria. Mas talvez não interessa a alguns players que se resolva esse problema do artigo 5º, para proteger, sim, determinados mercados. Então, essa é a discussão de pano de fundo que está, sim, agora num projeto de lei que entrou no Senado. Então, vamos discutir o que realmente é isso. Porque qual seria o problema dela buscar uma legislação? Veja, a telemedicina, alguém tem dúvida que o Conselho Federal de Medicina regula a telemedicina? Pode regular? Alguém tem dúvida que a fintech, o Banco Central vai regular? Alguém tem dúvida que o Conselho de Psicologia não regula as consultas de psicólogos por internet? Alguém tem dúvida que o processo judicial eletrônico não é regulado pelo CNJ e por lei específica? Claro que não. Por que um serviço de telecomunicação que é definido, sim, por uma lei específica, e essa lei diz o que é telecomunicação ali, colocando o conteúdo linear como fundamental na sua definição, ela definiu dessa forma. Essa casa quis fazer dessa forma. E nós temos que respeitar. E nada mais certo do que o órgão regulador que tem essa missão constitucional de defender o serviço de telecomunicação. Então, a questão é discutir, então, o disposto no artigo 5º e resolver essa questão. É simples. Muito obrigado. Deputado. Pode falar, Alex. Eu acho que, complementando um pouco a fala, acho que, eu ouvi falar muito de inovação aqui, né, que está barrando inovação e tudo mais.
A lei foi de 2011, né? Vamos falar 2012, já tinha iPhone, já tinha telefone Android, já tinha aplicativo, né? Você já podia baixar aplicativo e tudo mais. Tudo bem que não tinha as redes 4G, não estavam disseminadas, mas a partir de 2014 as redes 4G estavam disseminadas. Por que só em 2018 o problema? Por que a gente não teve esse problema antes? Porque talvez não era conveniente, porque não tinha competição dos OTTs, porque talvez as redes sociais não quisessem distribuir conteúdo através delas. Então, acho que existem outras questões. A própria pirataria também por IP, que começou a degradar a receita de muitas empresas também. Então, faz com que as empresas busquem o seu conteúdo, mandar seu conteúdo por outros lugares para os assinantes. Então, acho que a discussão ela é um pouco mais ampla do que simplesmente isso. Acho que é ótimo a gente estar podendo debater isso aqui. Acho que se a gente tivesse debate mais amplo, acho que realmente é super importante. Então, acho que esse é um primeiro ponto aqui do que eu anotei. Eu acho que o segundo que eu ouvi aqui também, que eu acho que é importante, qualquer operadora de TV por assinatura gostaria de vender desempacotado e à la carte os canais. Mas eu sou obrigado a vender o pacote. Eu recebo um pacote de 10, 15 canais, sou obrigado a vender 3 canais no primeiro pacote, 4 no segundo, 3 no terceiro. Eu adoraria vender à la carte. Eu adoraria vender todos os canais da Fox, por exemplo, mas não posso. Então essa é uma outra questão que também talvez tenha que ser debatida. Talvez as modalidades de negócio que são permitidas por um operador, talvez não sejam as mesmas que uma empresa agora está querendo vender diretamente para o assinante. Tá? Então, acho que são 2 pontos que acho que tangenciam aqui a discussão, né? Mas acho que são relevantes também para esse debate. Obrigado. Muito bem, senhores. Vamos nos encaminhando para o fim. E aí... Não, Léo, vou terminar a audiência, porque senão a gente vai começar a entrar no terreno perigoso da ordem do dia. Eu vou fazer o seguinte, cada um vai ter direito a 1 minuto de fala final para concluir seus pensamentos. E eu acho que, na realidade, a audiência de hoje, a ideia é que a gente começasse esse debate. Eu peço, inclusive, os senhores que, eventualmente, tendo informações por escrito, que não deixem de enviar não apenas ao meu gabinete, mas à Secretaria da Secult, da Comissão de Cultura, que poderá, obviamente, circular entre os demais membros de forma mais oficial, né, Lúcia? Está ali a Lúcia. Acho importante que nós sejamos municiados o máximo possível de informações. Tá bem, Carla? Acho que é importante também que a Anatel nos traga isso, que a Claro possa compartilhar conosco, senhor Petersen, aquilo que julgar relevante dentro do contexto do processo em si, para que realmente a partir disso nós consigamos ver um caminho, né? Acho que uma das nossas funções aqui é tentar nos anteciparmos a eventuais conflitos, que ao fim e ao cabo um conflito significa uma lacuna ou pelo menos uma divergência de interpretação, né? E cabe a nós, portanto, tendo sempre como premissa o interesse público, tratar de mitigar esse tipo de situação fática. Ok? Então eu vou dar 1 minuto para cada um. Vou começar pela ordem aqui que eu estou vendo, uma coisa meio aleatória. Começar pelo Alex, por favor. 1 minuto. Pronto, agora foi. Primeiramente, deputado, obrigado pelo convite, por estar aqui nessa audiência pública. Acho que o debate foi bastante rico. Estava conversando até com o Cristiano, depois a gente vai bater um papo também, porque acho que, apesar das posições divergentes, acho que a gente tem convergências em diversos assuntos. Então, acho que é muito importante ter esse debate, que para mim foi super importante. Queria parabenizar também a Anatel, porque é uma decisão difícil, corajosa. Acho que muitas vezes é vista pelo público como antipática, né? Mas às vezes é uma decisão que tem que ser colocada para que a discussão venha a ocorrer. Então acho que também é parabenizar a Anatel por uma decisão que realmente foi muito difícil de ser tomada. É muito difícil um órgão regulador realmente ter esse tipo de atitude. E a gente está disposto aqui a continuar debatendo. Acho que temos muitas portas foram abertas aqui para a gente pensar de como evoluir com relação a isso. Obrigado. Cristiano, por favor. Deputado, agradeço novamente o convite em nome da ABEST, das suas mais de 3 mil empresas de rádio e televisão. Estabeleci aqui alguns statements, de forma bem rápida, de que a lei do SEAC realmente tem suas virtudes, que ela não se aplica ao ambiente de OTTs,
hoje elas são traduzidas dentro do ambiente de regulação como um serviço de valor adicionado, se trata de uma micro-regulação, e se for considerada insuficiente para fins de tutela do conteúdo nacional, sim, a solução passa por esta casa. Os efeitos práticos, e aí, Carla, eu permito, com todo respeito à Anatel, mas os efeitos práticos da cautelar, elas transpuseram a aplicabilidade do SEAC ao ambiente do OTT, e, sobretudo, a própria agência assumia que havia dúvidas sobre a aplicabilidade ou não, né, se caracteriza ou não como um serviço de SEAC. E no direito, deputado, não existe tutela de dúvida. Em caso de dúvida, nós permitimos a inovação e a liberdade de iniciativa e, sobretudo, de execução da atividade econômica, de acordo com o MP 881. Muito obrigado. Obrigado, senhor João Pinho. Gostaria de registrar aqui só um instantinho, João, a presença do deputado Félix Mendonça Júnior. Está aqui, ó, deputado. O senhor deseja falar? Está ótimo, obrigado. Por favor, João Pinho. Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, fatalmente terá que se debruçar sobre o tema também. Não tenha dúvida. Oi. Bom, queria só pontuar de novo que é um debate extremamente necessário, ele não precisa ser polarizado, a gente não precisa trabalhar com premissas como apenas permitir ou apenas proibir, então a gente pode, essa casa pode debater diversas saídas, né, nesse meio termo, de forma que proteja o empreendedorismo e as empresas nacionais e seus diversos modelos de negócios, como permitam que os novos modelos de negócios possam ser ofertados no Brasil pela internet, né, possam representar investimento dessas empresas no Brasil, até porque a internet pode levar, além do audiovisual, pode levar cultura, educação para essa população. E só queria lembrar que a gente está trabalhando em cima de um conceito de linear, que no ambiente de inovação tecnológica ele pode ser alterado. A linearidade com o ambiente tecnológico ela pode passar a ser individual no futuro. Então é preciso que a gente tenha uma amplitude de debate para incorporar todo esse ambiente de inovação. Muito bem. Senhor Oscar Petersen. Bom, deputado Marcelo, eu parabenizo aí, para terminar minha fala, pelo debate. Eu acho que essa casa que é o lugar para se debater essas mudanças que precisam ser feitas na lei do SEAC. Eu também comungo que nós, inclusive nós como empresa, somos parceiros comerciais relevantes dos setores, né, e amigos aqui também, somos amigos de radiodifusão. Eu acho que vai ser importante a gente conseguir avançar nesse debate aqui dentro da casa. E aproveitar, lembrar também que nós também temos interesse de fazer isso, né? Só que nós achamos que se nós formos fazer dessa forma como eles estão querendo fazer, acaba o SEAC no dia seguinte. Acaba o SEAC. Porque é só a gente virar uma chave de tecnologia e passar para a internet. Acabou. Aí acabou a TV Câmara, acabou a TV Senado, acabou os canais obrigatórios, a cota de conteúdo nacional, acabou tudo isso. A gente acha que talvez esse não seja o melhor caminho. Tá bom. Okay? Muito obrigado. Carlos. Bom, obrigado, deputado Marcelo Calheiro. Acho que em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade gostaríamos só de deixar aqui marcada a nossa satisfação por fazer parte desse debate plural, rico, construtivo sobre esse tema e marcar esse ponto importante de que esse debate ele vai além de simplesmente estarmos analisando a questão do SEAC, que é o que nos congrega aqui, mas que pode levar a um debate maior sobre o regime de OTTs, de aplicações feitas sobre a rede. Então, por isso é que é importante que nesse debate tenhamos a visão de que é importante atendermos aqui aos interesses que estão em jogo, sabendo preservar a importância do conteúdo nacional e do audiovisual brasileiro, mas entendendo que a fronteira entre serviço
de acesso condicionado e serviço de valor adicionado na rede é realmente importante para que a gente não acabe aqui turvando as fronteiras entre telecom e internet. Eu acho que esse é um ponto para a gente levar adiante, assim, estando ciente de todos os interesses envolvidos. Obrigado. Leonardo, por favor. Bom, também agradecer imensamente à comissão, deputado Calero, presidente Benedito, a todos os expositores aqui, que foram ótimas as exposições. Temos que seguir nesse debate, sim, já proponho que a gente agende, tente já reunir de novo para debater a fundo. Primeiro passo, é claro, é cumprir a lei, seja ela qual for, né, mesmo que tenha que ser revista, o que for. A cautelar abriu, trouxe a urgência dessa discussão para a mesa, então acho que serviu muito também para a gente estar aqui, obviamente. Acho que é um ciclo da 12485, daquela discussão, né? Em menos de 7 anos você já tem que discutir, né? Então a inovação está sendo cada vez mais urgente, porque a gente chegou de novo a uma nova assimetria regulatória, principalmente pela entrada das plataformas, pela evolução, daqui a pouco vem o 5G, vai aumentar essa assimetria, então a gente poder falar disso agora é muito importante. E eu queria ressaltar que a Ancine tem uma análise de impacto regulatório sobre a TV paga, que eu acho que ainda não fechou, então seria uma boa oportunidade também de receber essa análise de impacto da Ancine para poder agregar aqui. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom, mais uma vez, obrigado, deputado Calero, a deputada Benedita, que preside a Comissão de Cultura. Vou voltar em dois pontos. Assim. Um, que é a questão de a gente não promover com essa certa liberalidade da aplicação da lei do SEAC, provocar com isso alguma ruptura, né, do desenvolvimento econômico do setor. E parabenizando a Anatel pela decisão, principalmente porque ela botou o foco em conteúdo e não em tecnologia, que é uma commodity. E se ela chamou atenção para o conteúdo, eu acho que vale a pena, sim, a gente chamar todas as discussões sobre conteúdo, ou de forma linear, ou de vídeo por demanda, para o debate aqui na Comissão de Cultura, deputado. Porque o foco é conteúdo independente do formato que ele venha a ser oferecido. Eu acho que essa é a discussão, que eu acho que a lei do SEAC fez uma unificação naquele momento, mas que a gente precisa agora, de novo, fazer essa unificação e não fazer os remendos que eu chamei a atenção. Obrigado. Perfeito. Márcio, por favor. Bom, primeiramente agradecer o convite, parabenizar o deputado Marcelo Calero pela iniciativa, por inaugurar esse debate, que é importante, a democracia, a gente discutir, a gente poder colocar todas as ideias na mesa, cumprimentar o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nosso querido presidente, deputado Félix Mendonça, agradecer a todos, é sempre enriquecedor, sempre positivo, todos os debates. Eu acho que está se inaugurando porque eu moro há 13 anos em Brasília e participei do início do PL 29, do Bonhousing, né, e foi super importante todos os debates, tudo que foi se construindo ao longo daquele tempo, com todas as pessoas participando, construindo. Óbvio que a tecnologia sempre irá cada vez mais atropelar os processos regulatórios e jurídicos. Mas o importante é que a gente debata e que a gente tenha em mente a possibilidade aberta para que todos possam produzir e ter as mesmas oportunidades em pé de igualdade, sem assimetria de qualquer modo. Cala, por favor. Bom, mais uma vez eu agradeço a possibilidade de estar aqui presente. Me coloco, em nome da Anatel, totalmente à disposição para subsídios técnicos que essa comissão ou essa casa, se fizer necessário, estamos à total disposição para subsidiá-los. Acho que é importante pontuar também que dentro de toda a história da agência, sempre fomos favoráveis a qualquer tipo de inovação. Nossas decisões sempre primam pela imparcialidade. Não estamos aqui em defesa de A ou B, muito ao contrário, nós estamos aqui em defesa ao disposto do que está hoje na lei. E entendo que esse debate é imprescindível, porque o nosso dinamismo acaba nos empurrando para realmente revisitarmos a lei, em todos os seus aspectos, para considerar todos os atores que dela têm impacto e que são envolvidos com as suas disposições. Então, é nesse sentido que a Anatel se coloca
coloca totalmente à disposição para subsidiar tecnicamente todo o debate. Perfeito, senhores. Apenas reiterando nosso posicionamento de que hoje é apenas o início, não a conclusão, de que haverá outros momentos, outras audiências, outras oportunidades de que nós sigamos nessa discussão, sigamos nesse debate e, de novo, encarecendo aos diversos players que possam municiar essa comissão e o meu gabinete em especial de todas as informações possíveis sobre o assunto, porque realmente nós estamos bastante debruçados e queremos contribuir da melhor forma possível, ok? Bom, está encerrada a sessão. Muito obrigado, senhores.